iPhone 14 Pro Max em mãos, isso mesmo, esse cara aqui tá em falta no mundo todo, mas eu consegui um e nesse vídeo aqui eu vou fazer um review completo de todas as funções que esse celular aqui tem. Ainda nesse vídeo também vou te falar se vale a pena fazer a migração do 13 Pro Max, que o meu ainda está aqui na minha mão, para o 14 Pro Max, né? E quais as diferenças principais de um para o outro. Vamos lá! E aí, beleza? Sou o Fih Rocha, especialista em produção de vídeo. Aqui no meu canal falo justamente sobre isso. Produção de vídeo, fotografia e tecnologia também, por que não? Então se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, considera se inscrever no canal, porque o conteúdo aqui vai ser de muito valor para você, eu tenho certeza. Bom, vamos lá, eu quero começar primeiro falando do design do 14 Pro Max. Basicamente, o 14 Pro Max e o 13 Pro Max são o mesmo aparelho falando de design. A gente tem duas mudanças principais aqui. A primeira dela que é pouco perceptível, que é o tamanho das câmeras. O módulo de câmeras do iPhone 14 Pro Max é um pouco maior, as câmeras são um pouco maiores também, e eu vou explicar um pouco mais pra frente do vídeo o motivo das câmeras serem maiores. Tirando isso, tem a questão do Notch também, né? Que agora não temos mais o Notch, temos o Dynamic Island, ou Ilha Dinâmica. Eu vou falar um pouquinho mais com detalhes dela também um pouco mais pra frente, quando eu falar da tela do celular. Para vocês terem ideia, o design deles é tão parecido que eu consigo quase utilizar a mesma capa do meu iPhone 13 Pro Max aqui no 14 Pro Max. Ela só não encaixa por conta do módulo das câmeras, que é um pouquinho maior, mas o celular quase fica perfeito aqui na capa. Peso também é o mesmo, os mesmos 240 gramas, que é um peso considerável para celular. Tanto o 13 Pro Max quanto o 14 Pro Max são celulares bem pesados, assim, se for falar de um negócio que vai ficar na sua mão o dia todo, mas já estou há um bom tempo usando, já estou acostumado. Tem a mesma certificação IP68 do 13 Pro Max, então ele é resistente à água e à poeira. E uma outra coisa que é um pouco diferente também do 13 Pro Max é que esse aqui não tem a entrada para chip, não tem a entrada para o chip da operadora, porque essa é a versão americana. Inclusive, eu tô com ele em mãos aqui antecipadamente justamente porque o meu veio dos Estados Unidos. Eu já vou falar para você como é que você consegue um desse aqui antecipadamente também. Mas falando ainda do chip, nos Estados Unidos não vai se vender mais iPhone com entrada de chip, só em todos os outros países. Então se você comprar em alguma loja oficial aqui no Brasil, vai ter sim a entrada de chip. Isso não é um grande problema para mim, porque eu já não uso o chip convencional no meu iPhone 13 Pro Max faz tempo, eu só uso o eSIM, que é o chip virtual. Só tô um pouco preocupado se eu for viajar para algum outro país que não tenha essa opção de eSIM. Eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que fazer alguma gambiarra, mas eu nunca tive esse problema, nunca tive essa necessidade desde que eu comprei o 13 Pro Max, então para mim, por enquanto, não está sendo um problema. Eu vou falar rapidamente das especificações técnicas do 14 Pro Max, mas lembrando que falando de iPhone, falando de qualquer outro produto da Apple, essas especificações elas chegam a ser até um pouco irrelevantes, porque como a Apple tem controle de software e hardware, você tem aqui um dos celulares mais poderosos que existem na face da Terra hoje. Então se você for comparar, por exemplo, com outros aparelhos que têm 8, 12 GB de memória RAM, comparado com os 6 GB de memória RAM que tem aqui, o desempenho vai ser bem parecido, você não vai sentir gargalo aqui para fazer absolutamente nada. Eu não sinto no 13 Pro Max e não senti aqui no 14 Pro Max. Dá para fazer absolutamente qualquer coisa que qualquer aparelho celular top de linha, que tem o máximo de hardware e o máximo de tecnologia embarcada, você vai conseguir fazer aqui também no 14 Pro Max. Mas eu sei que tem gente que gosta de saber as especificações técnicas. O processador é o processador da Apple mesmo, o A16 Bionic, então como eu disse, ele tem 6 GB de memória RAM. Tem as opções de armazenamento de 128 GB a 1 TB. Talvez o armazenamento seja a única coisa relevante, né? Porque independente do desempenho do aparelho, a gente precisa de armazenamento. Falando de bateria, a Apple não divulga especificamente quantos miliamperes, alguns rumores dizem que tem mais de 4.000 mAh, 4.100, 4.200, mas é um aparelho que a bateria dura o dia todo tranquilamente. O 13 Pro Max dura o dia todo, já fiquei 2 dias, até um dia e meio, sem precisar carregar a bateria dele. E olha que eu sou um usuário bem hard, eu estou o dia todo gerando conteúdo com o celular, então a bateria dura muito bem e eu estou sentindo que dura muito bem aqui também no 14 Pro Max, então bateria não seria um problema, pelo menos no 14 Pro Max, que obviamente tem uma bateria um pouco maior. Vamos falar um pouco da tela dele agora. A resolução da tela, até notei o número aqui, ó, é de 2.796 por 1.290. Fica ali entre 2K e 4K. Se você pensar que o 4K é 3.840 por 2.160, tá ali, né? Quase chegando no 4K, o que é mais do que suficiente para uma tela desse tamanho, nem não tem necessidade nenhuma de ser 4K, porque o nosso olho seria
incapaz de enxergar isso. Então é uma resolução muito boa, a tela do iPhone é maravilhosa, todo mundo já sabe disso, quem já pegou na mão já sabe. Agora uma coisa muito interessante é o brilho. O brilho do iPhone 13 Pro Max é de 1000 nits e aqui a gente tem um ganho de dobro de brilho, então a gente pode chegar até 2000 nits. Eu particularmente gosto muito da tela muito brilhante, eu estou sempre deixando a tela quase no máximo, quase sempre, né? Uma coisa que me incomoda no 13 Pro Max é que às vezes quando o celular esquenta muito, principalmente se eu estou no dia muito ensolarado na praia, o brilho da tela tende a diminuir automaticamente, eu não consigo aumentar. Quero ver como é que vai ser a minha experiência aqui no 14 Pro Max, mas em situações normais o brilho da tela dele é maravilhosa. Durante o dia na rua também dá para enxergar perfeitamente, esses 2000 nits ajudaram muito, com certeza. A tela mantém a mesma tecnologia TrueMotion, que vai até 120 Hz, né? Não é uma tela 120 Hz contínua, o que na usabilidade você não sente isso. A diferença de outras telas de celulares que são 120 Hz contínuas é porque ele vai se adaptando. Então, se eu não estou usando o celular, se eu não estou assistindo nada que necessite ou fazendo nenhuma atividade que necessite dos 120 Hz, ele vai manter ali os Hz mais abaixo. Agora, quando eu estou mexendo, ele ativa os 120 Hz. Isso é bom para economizar bateria. Mas no uso mesmo, você não sente. Você só sente que é 120 Hz e pronto. Outra diferença interessante aqui da tela do 14 Pro Max é a tela sempre ativa. Então a tela dele apaga um pouquinho, né? Esmaece aqui, fica bem escura, mas ela não desliga totalmente. Então eu tô sempre vendo aqui a hora, as notificações, se eu olho meio de ladinho assim eu consigo ver, porque a tela fica sempre ativa mesmo com o celular bloqueado. Isso pode ser legal para algumas pessoas e para outras não. Eu estou testando aqui ver se eu me acostumo, mas a boa notícia é que se você não gostar, obviamente você pode desativar. Uma dúvida que as pessoas estavam é se isso consome mais bateria. E sim, vai consumir aí de 5 a 12% a mais de bateria durante o uso, o que no final não sei se vai fazer muita diferença, porque a bateria, como eu disse, do 14 Pro Max dura muito, um dia todo tranquilamente, até sobra no final do dia a bateria. Então acredito que se você gostar, né, dessa tela sempre ativa, você não vai ter grandes problemas com bateria não. O que é muito legal é a transição da tela bloqueada, né, desativada, como ela não desativa, por isso entre aspas aqui, para a tela ativa. Ele faz uma transição muito interessante, é muito bonito de se ver. A parte ruim é que não deixa personalizar, então não tem um tipo de personalização específica para a tela sempre ativa, o que seria muito legal de eu deixar personalizado aqui as coisas que eu quero ver, mas isso é padrão da Apple, eles raramente deixam a gente personalizar de forma muito aprofundada as coisas aqui nos aparelhos. Agora, a maior mudança de todas com certeza foi a Dynamic Island, ou a Ilha Dinâmica. Eu não sei como que vai chamar aqui no Brasil, não sei se eles vão realmente traduzir ou se vai se chamar Dynamic Island mesmo. Mas é muito interessante. Como eu disse lá no começo, na parte do design, ele não tem mais o notch, que é aquele recorte lá, ele tem um recorte no meio e que interage com o sistema operacional, o que é muito legal. Então algumas notificações vão ser mostradas aqui em cima no Dynamic Island. Por exemplo, se eu ativar e desativar o modo silencioso, ele mostra aqui para mim. Se eu estiver ouvindo algo no Spotify e arrastar para cima, ele me mostra lá em cima que algo está tocando. Se eu clicar no Dynamic Island, ele abre o aplicativo para mim, ou se eu clicar e segurar, ele me mostra um pop-up aqui de atalhos do aplicativo. Isso funciona para muitas outras coisas, para ligação, enfim. Acho que outros aplicativos vão explorar isso de forma mais aprofundada no futuro, mas é muito legal o jeito que funciona aqui a Dynamic Island junto com o sistema do iPhone. É realmente muito bonito e para mim foi uma das mudanças mais legais que teve aqui do 13 Pro Max para o 14 Pro Max. E aí tem duas coisas aqui interessantes também que eles colocaram, eles deram bastante atenção lá na apresentação do iPhone 14, né, que eu particularmente não quero nunca utilizar, como disse o Marques Brownlee lá no vídeo dele, que o primeiro é a detecção de batida, então se eu bater o meu carro, ele teoricamente manda uma mensagem de emergência para algum órgão, sei lá, bombeiro, o hospital. Não sei como que isso vai funcionar aqui no Brasil, particularmente eu acho que nem vai funcionar direito. Vamos ver como é que vai ser isso quando as operadoras lançarem o 14 Pro Max ou o Pro aqui oficialmente no Brasil. E também tem outro esquema de SOS via satélite. Então se eu estiver perdido em algum lugar e tiver zero sinal de telefone, eu vou conseguir mandar um sinal de SOS via satélite para algum órgão, sei lá, polícia, bombeiro, etc. O problema é que
isso talvez vá funcionar lá nos Estados Unidos. Então, eles dizem lá que pode mandar, né? Não é certeza que vai conseguir mandar, vai depender do lugar que a pessoa estiver, nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, aqui no Brasil e no resto do mundo, inclusive, isso não vai funcionar, pelo menos não por enquanto. E agora eu queria falar um pouco das câmeras. Eu vou dar um resumo aqui de tudo o que tem de aspectos técnicos aqui das câmeras do iPhone 14 Pro Max. E lembrando que tudo que eu falo do 14 Pro Max também vale para o 14 Pro, que vai mudar é o tamanho da tela e o tamanho da bateria e o tamanho do aparelho e o peso, obviamente. Mas vamos falar especificamente aqui das câmeras. Eu vou fazer um outro vídeo dedicado só para as câmeras, porque eu acho que é o que tem mais interessante, principalmente para a gente que gosta de gerar conteúdo. Então vai ter um vídeo aí no card também, se eu já tiver gravado e editado, vai estar aí no card para você ver. Eu vou mostrar todas as especificações das câmeras e mostrar também vídeos e fotos, etc., falando só das câmeras do aparelho. Mas antes de entrar nesses detalhes da câmera, eu quero falar para vocês como que eu consegui esse aparelho antecipadamente, sendo que ele está em falta em todo o mundo e aqui no Brasil nem lançou ainda, né? Está em pré-venda, a gente nem sabe exatamente quando que as pessoas vão conseguir ter o 14 Pro Max em mãos. Bom, pessoal, eu consigo esse aparelho porque eu tenho uma personal shopper. Se você não sabe o que é um personal shopper? Uma personal shopper é uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos e que manda qualquer coisa que você queira comprar de lá para você, obviamente desde que seja lícito. Qual que é a diferença de um personal shopper para uma redirecionadora, que as pessoas às vezes estão até mais habituadas? A redirecionadora, basicamente, como o nome já diz, vai redirecionar um produto para você. Então você que vai fazer todo o processo de compra, enviar lá para o endereço deles, eles vão embalar o produto e vão reenviar para você. Inclusive, você corre o risco aí de ser taxado, né, e ter que pagar a taxa lá depois. Personal Shopper não, é diferente. Personal Shopper te dá todo o apoio na hora da compra. Você só fala o produto que você quer comprar, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Desde um aparelho celular até um enxoval do seu bebê que vai nascer, sei lá. Qualquer coisa que você queira comprar, o Personal Shopper faz todo um direcionamento e toda uma consultoria de como fazer essa compra. O Personal Shopper faz a compra para você e envia o produto para você com segurança aí para sua casa. A minha Personal Shopper, que é a Marley, que eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, ela vai te passar uma cotação ali do valor do produto, mais as taxas, mais frete, etc. E aquele valor que você vai pagar e vai receber na sua casa sem problema nenhum. Não tem surpresa, tá? Você não vai pagar mais por taxação nem por nada. É aquele valor fechado já tudo incluso, fora todo o apoio que a pessoa te dá ali. Como eu disse, você não precisa se preocupar com nada, você só fala o produto que você quer, ela vai comprar o produto e vai enviar para você. E foi assim que eu consegui o 14 Pro Max. Logo na pré-venda eu já falei: Marley, eu quero o 14 Pro Max. Então ela já fez a pré-venda para mim, já fez a pré-compra lá para mim, chegou lá no escritório dela e ela enviou aqui no Brasil para mim e chegou aqui. Obviamente tem o tempo dos correios lá e etc, mas já chegou aqui para mim. Se você quiser comprar qualquer coisa dos Estados Unidos, pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Desde um aparelho celular até um enxoval do seu bebê aí que vai nascer, sei lá. Desde que seja lícito, como eu disse, qualquer coisa que você quiser comprar dos Estados Unidos, entre em contato com a Marley, o contato dela tá aí na descrição, é totalmente de confiança. A Marley é uma querida, vai te ajudar, vai tirar todas as dúvidas que você tiver aí. Então entre em contato com ela e realize o seu sonho de comprar qualquer coisa que você tiver vontade de lá dos Estados Unidos, que ela vai enviar para sua casa com toda a segurança e confiabilidade. Bom, vamos falar das câmeras agora do 14 Pro Max. Bom, primeiro a câmera frontal, que é uma câmera de 12 megapixels, com abertura 1.9. Então a abertura, o diafragma da lente da câmera frontal é de 1.9, que é bem clara. Nos meus testes aqui eu percebi que sim, em comparação ao 13 Pro Max, a câmera frontal do 14 Pro Max recebe mais luz, então a imagem fica um pouquinho melhor. Já nas câmeras principais a gente tem algumas novidades interessantes aqui. Primeiro que de 12 megapixels, que já faz um tempo que a Apple tá, né, todas as câmeras dos iPhones dos últimos anos estão com 12 megapixels, ela pulou para 48 megapixels. Então é uma câmera que vai conseguir captar muito mais detalhes e mais luz também, o que é muito interessante. A câmera principal tem uma abertura de f1.78, que também é bem claro para quem conhece aí de equipamento, de lente, sabe que f1.78 é uma abertura de diafragma bem clara, entra bastante luz. E ela é equivalente a uma 24mm, vamos dizer assim. E aí nós temos a câmera grande angular, que é uma câmera de 12 megapixels com abertura de 2.2, o que também é muito claro para uma lente grande angular, e ela seria um equivalente a uma 13mm. E aí aqui agora tem uma coisa interessante. Teoricamente são 3 câmeras físicas, só que a Apple está vendendo como se fosse 4 lentes, 4 câmeras. Por quê? A gente tem uma câmera de zoom de 2x, só que ela usa a câmera principal de 48 megapixels,
faz um crop e te entrega uma outra câmera de 12 megapixels, equivalente a uma lente de 48mm. Também com a mesma abertura de 1.78 da câmera principal. E aí, isso é uma emulação, né? A gente tem a câmera física lá, principal de 48 megapixels f1.78, e aí na câmera de 2x ela faz um crop, usa um pouco do sensor ali para te entregar um zoom de 2x com uma câmera de 12 megapixels, também com os mesmos f1.78, porque, enfim, é a mesma câmera. E aí nós temos uma quarta câmera que dá o zoom de 3x, que aí sim é equivalente a uma lente de 77mm com uma abertura f2.8. Então é uma lente um pouco mais escura e também entrega os mesmos 12 megapixels. Então na prática é como se nós tivéssemos aí 4 câmeras no iPhone 14 Pro Max. Eu, particularmente, raramente uso a lente telefoto, né, que é a lente zoom, eu uso mais a câmera normal e a grande angular, mas eu vou me esforçar agora para tentar usar um pouquinho mais, e no vídeo dedicado para as câmeras eu vou fazer alguns testes interessantes aí para a gente ver se realmente funciona bem. Falando de fotografia, ele vai entregar os arquivos JPEG, RAW e o ProRAW, que é o arquivo em RAW de fotografia do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max. E falando de vídeo, ele vai filmar aí até em 4K 60, só que aí tem uma pegadinha aqui. Eu consigo filmar no arquivo ProRes, que é um arquivo mais profissional de vídeo. Só que para eu filmar em ProRes, eu preciso ter um iPhone de pelo menos 256 GB, porque ele gera um arquivo muito grande. Então, se você pensa em filmar em ProRes para ter a qualidade máxima de vídeo do iPhone 14 Pro Max, já saiba que você precisa comprar pelo menos com 256 GB. Se você tiver com 128, infelizmente, não vai dar para filmar em ProRes, em 4K ProRes, só em 1080. Ainda falando do modo de vídeo, eu consigo filmar o slow motion em 1080p até 240 fps, então eu tenho 60, 120 e 240 fps, que dá um slow motion bem legal. O Cinematic Mode teve uma atualização, então no 13 Pro Max eu só conseguia filmar em 1080p e agora eu consigo filmar em 4K 30 fps, né? 24 ou 30 fps, que é muito legal também. Acho que a gente vai começar a usar um pouco mais o modo cinemático aqui, principalmente porque vai entregar o 4K. E tem o novo modo Action, o Action Mode, né? Que é aquele modo que imita a GoPro agora. Mesmo se você estiver tremendo muito, quando você ativa ele, você consegue fazer vídeos mega estabilizados, assim. É uma opção bem legal aí pra gente usar. Ele dá uma cropada bem no vídeo, entrega só parte do sensor ali, obviamente, porque ele precisa fazer aquela tecnologia de estabilização, mas é uma opção muito legal pra gente fazer vídeos mega estabilizados aí. Conforme a galera for comprando o iPhone, for aparecendo aí no mercado, a gente vai ver muito vídeo, tenho certeza que a gente vai ver muito vídeo interessante com esse novo modo ali de super estabilização. Bom, das especificações técnicas é isso. Qual que é a minha opinião em relação ao iPhone 14 Pro Max? Eu acho que ele não teve tantas atualizações assim, então acho que se você quer fazer um upgrade aí, leve isso em consideração. Não são coisas que, meu Deus do céu, vai fazer tanta diferença aí no seu dia a dia, principalmente porque não teve um salto gigantesco de desempenho, né? É um aparelho mega rápido, né? Desde o 13 Pro Max até agora no 14 Pro Max, você não vai sentir diferença, inclusive nem no 13 Pro Max nem no 14 Pro Max, tanta assim de desempenho. Agora, eu particularmente acho que vale sim muito a pena fazer o upgrade, principalmente se você já tem o 13 Pro Max, porque a diferença de valor de um para o outro não vai ser muito grande. Se você for vender depois, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito esse negócio de revenda, né? Quando você for revender o seu 13 Pro Max, você vai pegar uma grana boa, aí você coloca a diferença no 14 Pro Max, principalmente se você comprar com a Marley aí, que você vai pagar o preço dos Estados Unidos em dólar, né? Obviamente, você não vai pagar uma fortuna que a gente paga aqui no Brasil. E aí se você deixa para fazer o upgrade ano que vem para o 15, por exemplo, aí o seu 13 já está muito desvalorizado, talvez você perca mais grana. Então eu particularmente acho que se você pode investir um pouquinho mais aí e fazer o upgrade do 13 para o 14, já vale a pena, porque o seu 13 não vai se desvalorizar tanto. No final, o que vai fazer mais diferença aqui para mim vai ser essas opções da câmera, principalmente o Action Mode e o modo de cinema em 4K, acho que vai fazer bastante diferença aqui no meu dia a dia. E eu gostei muito também do brilho maior da tela, gostei muito do Dynamic Island também, e gostei também, achei interessante a tela sempre acesa, achei bem legal a tela sempre ativa. Vamos ver se eu vou me acostumar, né? Mas por enquanto eu tô gostando muito. Então é isso, são essas todas as especificações, o review completo aí do iPhone 14 Pro Max para vocês. Lembrando que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já tem um outro vídeo dedicado só
para as câmeras, só para os modos de foto e de vídeo do iPhone 14 Pro Max também. Muito obrigado se você veio até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, por favor, você não gasta nada, não cansa e você me ajuda demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.